Boa noite a todos. Então, hoje nós vamos, né, dar continuidade ao capítulo do Mensageiros, mas primeiro, né, vamos pedir aqui, né, a Heloísa, que vai fazer, tá, a nossa lição de hoje, e depois ela pode emendar com a nossa prece? Ai, ai, vou tentar, hein? Eu vou compartilhar aqui para que todos possam, né, acompanhar. Oi, Miriam, Oi. Tem alguém tudo entrando bem? aí. Eu entrei. Boa noite. Boa noite, Boa Deus. noite. Boa noite a todos. Boa noite. Então, a Elô vai fazer, né, a nossa lição de hoje, que é a Certo. lição 21. Oração e renovação. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Paulo, Hebreus 10, versículo 6. É certo que todo trabalho sincero de adoração espiritual nos levanta a alma, elevando-nos os sentimentos. A súplica no remorso traz-nos a bênção das lágrimas consoladoras. A rogativa na aflição dá-nos a conhecer a deficiência própria, ajudando-nos a descobrir o valor da humildade. A solicitação na dor revela-nos a fonte sagrada da inesgotável misericórdia. A oração refrigera, alivia, exalta, esclarece, eleva, mas, sobretudo, afeiçoa o coração ao serviço divino. Não olvidemos, porém, de que os atos íntimos e profundos da fé são necessários e úteis a nós próprios. Na essência, não é o Senhor quem necessita de nossas manifestações votivas, mas somos nós mesmos que devemos aproveitar a sublime possibilidade da repetição, aprendendo com a sabedoria da vida. Jesus espera por nossa renovação espiritual acima de tudo. Se erraste, é preciso procurar a porta da retificação. Se ofendeste a alguém, corrige-te na devida reconciliação. Se te desviastes da senda reta, volta ao caminho direito. Se te perturbastes, harmoniza-te de novo. Se abrigastes a revolta, recupera a disciplina de ti mesmo. Em qualquer posição de desequilíbrio, lembra-te que a prece pode trazer-te sugestões divinas, ampliar-te a visão espiritual e proporcionar-te consolações abundantes. Todavia, para o Senhor, não basta as posições convencionais ou verbalistas. O Mestre confere-nos a dádiva e pede-nos a iniciativa. Nos teus dias de luta, portanto, faze os votos e promessas que forem do teu agrado e proveito, mas não te esqueças da ação e da renovação. Aproveitáveis na obra divina do mundo e sumamente agradáveis aos olhos do Senhor.
Bom, eu acho que aqui já diz por si próprio, né? A oração, pelo que eu entendi aqui, ela tem que ser de dentro para fora, né? E não apenas repetitiva, né? Como se você tivesse falando só as palavras, né? Tem que falar com a alma, tem que falar com o coração, né? Que é importante, né? Para que a gente seja ouvido. Mas também tem o lado, né? Que Jesus é nosso mestre, né? Mas ele sempre está junto de nós. Bom, então eu vou fazer a prece mesmo, né? Sim. Pai, Pai amado, nesse momento em que estamos reunidos aqui, nós irmãos cabaneiros, para mais um encontro de estudo, viemos te rogar, nosso mestre amigo, que possamos ter bastante aproveitamento dessas orientações e dessas lições que tanto nos traz sabedoria, conforto e evolução. Que Jesus e Maria Santíssima esteja presente sempre em nossos caminhos, nos dando toda a força necessária e saúde para que possamos continuar sempre no caminho do bem. Que assim seja. Que assim seja. Bom, então hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo dos mensageiros. Hoje é o capítulo 31, né, que se intitula Cecília ao órgão. Mas antes da gente, né, iniciar o capítulo 31, vamos fazer assim só um resumo bem rápido daquilo que foi abordado no capítulo, né, 30, que foi em palestra afetuosa. Então, ali nós tivemos, né, noções sobre o casamento nos dois planos da vida. Também fomos informados que Campo da Paz ela é uma colônia de socorro urgente, né? E que tem um avançado centro de enfermagem, também que atende, né, aos recém-encarnados, né, na base, né, mais ou menos de 15 a 20 reencarnações diárias que eles atendem e, né, aos tutelados, né, que serão assistidos até os primeiros 7 anos da existência carnal. Quer dizer, em resumo, né, tá? Foi isso que foi, né, abordado assim em essência no capítulo 30. E hoje nós vamos para o capítulo 31, dando continuidade, né? Cecília, o órgão, e os personagens são André Luiz, Alfredo e Ismalha, que é o casal responsável pelo posto de socorro, também o casal Bacelar, que estava, né, que veio a família toda, como uma visita social ao Alfredo. Cecília, que é uma das filhas do casal Bacelar. E Hermínio, que ainda não tinha sido citado, que é um espírito sofredor e amado por Cecília. Então, né, o objetivo, né, a essência do nosso, né, estudo desse capítulo, né, nós vamos refletir, né, sobre o efeito, né, que vai se falar muito, né, da música, né, na harmonização, né, no equilíbrio do ser, né, ou seja, de todos nós, né? Então, vamos, né, iniciar. Então, o capítulo ele começa dizendo o seguinte: poucas vezes tinha assistido a reunião tão seleta no círculo carnal. E aí está se referindo, como nós já falamos, né, no capítulo 28, de como eram essas reuniões, né, no plano, né, espiritual. Bem diferente, né, no círculo carnal, por isso que ela fala, né? Poucas vezes tinha assistido reunião tão seleta pela o quê? Pela sinceridade,
né, das pessoas que ali estavam, pela conversação, pela harmonia que envolvia o ambiente, e por isso que ela disse que era uma reunião seleta, não dizendo que as pessoas ali, sabe, né, tinham, né, um poder, uma posição, não, seleta no sentido de equilíbrio, de harmonia, de saber, né, da conversação, sabe, produtiva, elevada, e das músicas também, né, que traziam esse equilíbrio. E aí começa a descrever, né, continuando. Todos os, volta, todos os lustres estavam magnificamente acesos. E lá fora, as grandes árvores, docemente agitadas pelo vento brando, pareciam refletir o clarão lunar. Pares graciosos passeavam ao longo da varanda e das escadarias extensas. O castelo enchera-se de alegria com a crescente multiplicação de convidados. Então, já está mostrando, né, aonde vai se passar, né, esse momento. É um momento, né, desse encontro, de reunião, né, como ela coloca, né, bem seletiva, mas nesse sentido de harmonioso, do ambiente, né, que lembra até salões, né, antigos, de séculos passados, mas como as pessoas ali, os espíritos que ali se encontravam, se cumprimentavam. Então, ela vai, né, descrevendo esse ambiente totalmente, né, luminoso e que trazia grande paz aqueles encontros, né? Mas alegria também, né? Porque quando a gente fala assim, nossa, como é que é lá? Será que é algo que também, né? É tudo assim tão calmo, né? É tão, é, vamos dizer assim, né? É, é tão harmonioso, mas será que não entra a alegria? Então, assim, muitas pessoas fazem, né, um sentido equivocado, porque evangelho é alegria. Hum. Então, esses encontros, né, afetuosos, de abraço, de troca, né, de energia, de troca, né, de fraternidade, de alegria, de contentamento em estarem se reencontrando, se visitando, e isso daí faz parte também, né, desse ambiente social bem diferente, né, da Terra. Aí continua, o administrador mostrava-se orgulhoso de confraternizar com os colaboradores Oi, diretos da oi, sua obra, alô, oi, tudo na bem? Tudo bem, graças recepção a Deus. condigna aos amigos da colônia próxima. O júbilo transparecia em todos os rostos, e eu, observando a beleza do espetáculo, meditava na aventura da vida social, no ambiente daqueles que começavam a compreender e praticar o amai-vos uns aos outros, distanciados da hipocrisia e das convenções alvitantes, que é isso que nós já, né, nos colocamos aqui, falamos. É, esses reencontros de almas eram com sinceridade, né, com honestidade, distanciados, né, dessa hipocrisia. A fala era, né, verdadeira, essa saudade que um falava do outro era real, né, e sem essas convenções, né, alvitantes. As conversas eram, mesmo que, né, trazendo uma vivência que eles tinham passado, né, ali tinham, não só tinham, né, aqueles que vinham visitar de Campos da Paz, mas outros visitantes também, então traziam, né, todas as suas experiências, trocavam, mas era nesse ambiente bem fraterno. E conversávamos animadamente quando Alfredo nos convidou para o Salão da Música. Houve geral contentamento. A senhora Bacelar, dando o braço à nobre Ismália, parecia encantada com a lembrança. Dirigimo-nos para o grande recinto, prodigiosamente iluminado por luzes de um azul doce e brilhante. Deliciosa música embalava-nos a alma.
Observei, então, que um coro de pequenos musicantes executava harmoniosa peça, ladeando um grande órgão, algo diferente dos que conhecemos na Terra. 80 crianças, meninos e meninas, surgiam ali, num quadro vivo e encantador. 50 tangiam instrumentos de corda e 30 conservavam-se graciosamente em posição de canto. Executavam com maravilhosa perfeição uma linda barcarola que eu nunca ouvira no mundo. Comovidíssimo, ouvi o administrador explicar. As crianças do posto são as nossas flores vivas. Dão-nos perfume, encantamento, alegria, suavizando-nos todos os trabalhos. Abeiramo-nos do órgão, sentando-nos todos em confortáveis poltronas. E aqui, né, porque eles estavam comentando, né, e falando, né, o quê? Das crianças. Hum? E, né, nós fomos buscar lá, no Livro dos Espíritos, na questão 381, né, como é que é essa questão, as crianças no mundo espiritual, que nós sabemos que tem as colônias, que elas ficam, mas, né, como é que é? Essas crianças ficam crianças todo o tempo, né? Então, né, Kardec pergunta: na morte da criança, o espírito retorna imediatamente ao seu vigor anterior? E os espíritos, eles respondem: devem retornar uma vez que está livre do corpo. Entretanto, apenas readquire sua lucidez quando a separação é completa, ou seja, quando não existe mais nenhum laço entre o espírito, ou seja, o corpo espiritual e o corpo. Então, o que que ele está querendo dizer, né? Os espíritos estão querendo dizer para a gente que um espírito ele pode continuar como criança por um tempo depois, né, do seu desencarne. A duração desse tempo é que vai depender do seu nível evolutivo. Podem perdurar, né? Não vou falar em tempos, né? Porque o tempo no mundo espiritual, no astral, é uma coisa, e na Terra é outro, né? Lá aqui, anos pode ser um átimo de segundo. Mas a duração desse tempo vai depender do nível evolutivo daquele espírito que está retornando. Naturalmente, isto significa que há espíritos que desencarnam como criança e imediatamente recobram toda a lucidez, não mais ficando preso ao corpo espiritual da última encarnação. Então, eles se libertam e se apresentam da maneira que eles, né, já, né, mais, né, com essa lucidez, se apresentam da forma que eles, né, mais está me faltando a palavra agora, que mais eles se, se harmonizam, né? Então, ele vem e aparece ali, surge e ele vivencia isso, porque ele está em plena lucidez, não precisa ficar enquanto, né, criança. E a gente está falando isso para por quê? Porque ele está notando, né? Colocando aqui sobre nós, falando, né, desse coral, né, imenso de crianças, né? Então, isso é para trazer, né, para nós que as crianças, né, muitos espíritos que desencarnam enquanto crianças, eles ficam nessas colônias, habitam outras tantas, né? E eles vão vivenciando ali, tem aqueles espíritos que, é lógico, que cuidam deles, que os direcionam, que dão atenção, que dão carinho, que são, né, afetuosos, que os fortalecem nas necessidades deles, porque muitos sentem ainda aquela falta, né, dos seus pais, né, terrenos. E então, eles têm todo o amparo, toda a proteção e também dão essa continuidade. Então, para onde que eles vão ficar ali, ficarem só parados? Não, eles vão também continuar nos seus aprendizados, e um desses aprendizados que os ajuda muito é na arte. E aqui está se falando do quê? Da música, desse coral infantil que, né, vem traduzir, né, toda a harmoniosidade que eles têm. E enquanto eles trabalham, né,
essa arte dentro do seu próprio ser, isso também faz com que eles vão, né, tomando, né, posse de si mesmo, vão se reequilibrando, né, porque tudo, a música, ela é, né, um tratamento, né, espiritual, né, e a gente não está falando só da dimensão espiritual, nós estamos falando enquanto nós estamos aqui e nós sabemos, né, que utilizar a música, ela vem, né, nos favorecer muito, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Então, a gente abre esse parênteses, né, para lembrar, né, como é essa questão, né, da criança, de ter essa continuidade, estar nesse estado ainda infantil, né, até ela adquirir a lucidez para que ela possa, né, dar continuidade, né, enquanto, né, adulta. É um tempo, né, que ela necessita. E aí continua. Quando as crianças terminaram, sobre aplausos calorosos, Ismália pediu a Cecília executasse alguma coisa. Aí Cecília, eu? Disse a jovem corando. Mas se a senhora vem de altas esferas, onde a harmonia é santificada e pura, como poderei executar para seus ouvidos? Não diga isso, Cecília, tornou sorridente a generosa esposa do administrador. A música elevada é sublime em toda parte. Vá, minha filha, lembre-me o lar terreno nos dias mais belos. E antes que a jovem bacelar perguntasse qual a peça preferida, Ismália continuou. Os serviços musicais do posto levam-me a recordar a velha fazenda, quando voltava do internato. Meus pais estimavam as composições europeias e quase todas as noites ensaiava ao piano. E fixando em Cecília os olhos úmidos e brilhantes, rematou. Sua mamãe deve lembrar comigo a música predileta de meu velho e carinhoso pai. E nesse trecho aqui, é, é ela está trazendo para nós, porque isso acontece conosco também, que quando você, né, a hora que ela está descrevendo, que né, a música começava a levá-la né, para um passado, quando ela lembrava né, da velha fazenda, ou seja, um ambiente né, em que ela vivia. E quantos de nós, né, quando ouvimos né, alguma música, que de repente né, toca né, o nosso coração, que nos lembra da infância ou da adolescência, da nossa juventude, e que né, a gente se reporta que foi significativa em algum momento, e isso né, traz essas recordações né, que são saudosas, mas que, né, que devem ser essas recordações de alegria. A gente lembra com saudosismo, às vezes sim nos trazem a emoção daqueles belos, né, e velhos tempos que a gente, né, ocorria no ambiente, né, e que naquela minha infância aquela música ficou, porque a minha mãe cantava enquanto, né, vinha para eu adormecer. E a gente vai lembrando do ambiente que eu ia para a casa da minha avó e ela cantava para mim. E aí vão vindo várias recordações que cada um de nós vivencia, né? Ou já vivenciou isso, e que em alguns momentos a gente ouve uma música, ou alguma música nos traz a lembrança, aquele saudosismo, mas não um saudosismo, né? Aquela coisa, né? Pesada, não, um saudosismo que nos traz, né? Que nos reporta um passado, que nos traz uma saudade tão boa, né? Tá? E que nos traz uma alegria, um acalanto, né? Para a nossa alma, né? E acredito que cada um de nós, se a gente for né, aqui perguntar, cada um de nós vai ter né, uma história pequena para contar. É sim, eu me lembro disso, eu me lembro daquele episódio, daquela música que foi tão importante, isso, e aí vai lembrando daquela música que, né, que traz os nossos corações, daqueles nossos sonhos de juventude, né? Ah, daquela música, né, que foi o encontro do meu amor, vai por aí afora, né? E aí é nesse estado de alma que todos eles se encontravam. E aí, né, a senhora que ela estava ali, né, falando, né, com Cecília, né, e ela estava recordando, né,
esses momentos e até perguntando, né? Lembra? Sua mãe deve lembrar da música predileta. Então, ela estava falando assim, né? Que música é essa predileta, que traz para nós? E aí, né, no Consolador, Emmanuel nos diz o seguinte, né? Olha, aí ele vai falar da arte, né? Porque o que que a arte significa? A arte como um todo, mas aqui nós estamos mais direcionando a arte para a música que, mais uma vez, eleva a nossa aula, a nossa alma, purifica, higieniza o ambiente. A importância da música, ela é valorosa em nosso dia a dia, né? Porque nos ajuda em conexão, nos conecta, né? Com os mais, né, com o mais alto, nos traz essa conexão e, e nos ajuda no nosso dia a dia, na nossa vida diária, porque você bota a música para tocar, né, enquanto você, né, está fazendo ali seus afazeres, ou mesmo estudando, até porque ajuda, né, a meditar, a interiorizar. Mas no nosso dia a dia ajuda, dependendo da música, né, da frequência dela, ela higieniza, né, como é que é? O ambiente da casa, o nosso lar. Tem músicas que trabalham, né, a nossa, no nosso corpo físico, de harmonizar, né, tá? As nossas emoções, os nossos sentimentos, né? Harmonizar todo o nosso corpo, né, orgânico. Então, tem várias músicas que a gente coloca e você entra naquela frequência e daqui a pouco você vai mudando. Enfim, né, cada um vai buscando aquilo que melhor, né, traduz um momento para você, mas o quanto é importante. Então, Emmanuel, no Consolador, ele diz o seguinte: a arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Ela significa a mais profunda exteriorização do ideal, a divina manifestação desse mais além que polariza a esperança da alma. Então, ele está dizendo para nós, né, o quanto, né, ela é, né, profunda. E no momento que a gente que toca, também não é colocar lá só para deixar, mas ela vai nos envolvendo, né, também, né, em tudo que a gente estiver fazendo, né, dentro, né, do nosso lar, porque quando a gente está, né, no exercício profissional, fora do nosso lar, nem o tempo todo você vai poder ficar ouvindo, né, a música, porque você tem que estar atenta às suas atividades profissionais e tem que ter o foco, né? Mas quando você está, né, dentro do seu lar, ela traz esses momentos, né, que trazem, e a gente sente, tá? Esse equilíbrio não é só na hora do evangelho, né, no lar, que a gente pode, né, trazer essa harmonia, essa higiene, esse equilíbrio interno e externo para dentro do nosso lar e envolver com aquelas pessoas com quem, né, nós convivemos. Mas também, né, é, a gente se conecta, né, com, né, a espiritualidade maior, se conecta, vamos dizer assim, com o cosmos, né, com o universo, porque vai muito mais além do que a nossa, né, imaginação. Ela vai para parâmetros. E enquanto você está ouvindo aqui essa música, ela também, esses sons musicais, eles fazem um trabalho, né, também, né, em nós, tá? Para nós, né, faz também por nós, e nós somos veículos e através de nós. É porque quando você busca mesmo entender mais profundamente, você vê que você é um veículo do bem, né, para o bem, né, que flui através de você, né, fazendo, né, você doando o seu melhor, né? E sabe? E ali no seu, né, trabalho diário, né, dentro da sua casa, fazendo seus trabalhos domésticos, na hora do estudo, seja o que for que você estiver fazendo, tá? Ela faz essa parte. Então, ele está trazendo para nós
o quanto, né, e a gente a arte pura, ela é elevada. E a gente está falando, né, de música, não são de barulhos, né? E o quanto também ele explica que determinados sons, eles acabam se conectando, né, não com a espiritualidade mais elevada, mas com a espiritualidade inferiorizada, né, tá? Por quê? Porque são sons que vão, né? Que a gente pensa que a gente entra naquele ritmo, mas ele vai trazendo uma desarmonia até molecular, dentro das nossas próprias células. E a gente vai no embalo achando que, né? Principalmente quando, né? E a gente não entende tudo, que o autor daquela música, mesmo que aquela música não tenha letra, ela tem uma inspiração. Em que momento ela foi feita? Para que ela foi feita? Eu me lembro de um casal, né, tá, que, né, colocava a música, né, da Enya. Eu gosto muito da Enya, ela tem umas músicas maravilhosas, né, que são muito mais, né, tocadas, e ela vem com o som dela, mas que não tem, né, letras, mas tem toda uma inspiração, né, e tem em que momento, né, em que ela fez também toda a emoção e a carga daquela emoção em que ela fez, né, aquela música. Então, minha mãe ela achava tão lindo que ela botava uma música sempre à noite para o bebê dela dormir. E aquele bebê vivia sempre chorando, 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 e ela não entendia o porquê, até que, né, um dia, falou assim, mas por que uma música tão, né, significativa, mas ela entendia qual o significado, porque a melodia, ela é realmente maravilhosa, que eu me esqueci o nome da música da Enya, mas eu também ouvia, né? Então, assim, nossa, era tão harmoniosa, aí essa mãe, tá? Ela foi buscar saber, né, qual era é, a, a, a intenção com que, né, a Enya fez essa música. E ela fez essa música quando ela, né, perdeu os pais. Então, era uma música carregada de emoção, de perda, de dor. Aí ela foi entender. Então, isso é um exemplo que, né, que a gente deve buscar realmente selecionar tudo aquilo, né, que a gente ouve, né, tá? Porque é aquela fala de Jesus, quem tem ouvidos de ouvir, né? Tá? Então é isso, olhos de ver e ouvidos de ouvir, porque o que a gente ouve penetra a nossa alma, as nossas células. Por isso que a arte pura é a mais elevada. E, continuando, né? Antes da gente dessa continuidade, porque, né, ela vai pedir para que toque, né, uma tocata e fuga em ré menor de Bach. Então, é isso o que Cecília vai tocar. Mas, né, mais uma vez, a gente traz Emmanuel para nós aqui. E ele fala o seguinte, que as óperas, só para trazer para nós, dizer assim, de onde que vocês acham, né? Claro que a gente sabe, né? Que tem toda uma intuição, que é aqueles, né? Esses mais profundos músicos, né, inspirados que foram, mas que durante o sono, né, nosso sono físico, enquanto o corpo está aqui se reenergizando, a alma se liberta e vai encontrar, né, lá no astral, e ali ele vai, né, trazer toda aquela vivência que vai trazer depois, né, no plano físico. Então, as óperas imortais não nasceram do lodo terrestre, diz Emmanuel, mas da profunda harmonia do universo, cujos cânticos sublimes foram captados parcialmente pelos compositores do mundo, em momentos de santificada inspiração. Apenas desse modo podereis compreender a sagrada influência que a música nobre opera nas almas, arrebatando-as em quaisquer ocasiões as ideias indecisas da terra para as vibrações do íntimo com o infinito. Então a gente tem que saber, né, que música que a gente está buscando, que, né, se você bota uma música muito
cheia, carregada de angústia, de melancolia, você vai deprimir mais aquela pessoa se ela tiver num estado de tristeza, né, tá? Então isso não vai ajudar, ela vai colocá-la mais ainda, né, para baixo, num estado, né, desarmônico que vai desequilibrar. Então você tem que, né, buscar algo que eleve esta alma. O quanto é importante, né, a música e como ela trabalha no nosso ser. Ele vai colocando mais uma vez para nós, né, como opera, né, na nossa alma e como ela influencia em nós, mesmo aqueles que não não entendam ou não acham, se você falar isso, que nada, isso me traz alegria, eu gosto de pular, tá? Mas o que que essa música está querendo dizer? O que que ela está mexendo, né, com o seu interior e principalmente que letra que ela está trazendo, né, tá? Qual é o teor disso? Qual o propósito que o compositor, né, na hora que ele estava fazendo, o que que ele está trazendo? Está carregado de quê? Porque tudo, como ele coloca, assim, que tudo é energia, tudo é frequência. E nós estamos ligados à harmonia do universo, né? Tá? O universo, ele, né, trabalha sempre, né, aquela frase, ele está sempre agindo a nosso favor, tá? Mas como é que eu estou me conectando, né, com a harmonia desse universo? Porque nós também somos seres, né, frequenciais. E se você traz alguma, né, música ou som com uma frequência, ela é capaz, tá, de trazer, né, um equilíbrio e até trabalhar uma dor física e trazer, né, um bem-estar e até a cura. Porque isso são relatos reais de pessoas que trabalham, né, quer dizer, trabalham e vivenciaram, né, essas frequências que trazem esses sons ou essas músicas e conseguiram, tá, nesse, né, trabalho contínuo, trazendo para si serem até curadas de determinadas doenças. Isso é real, quer dizer, para você ver a importância, né, da, da música para o nosso ser. E aí ela continua. Notei que a senhora Bacelar disse alguma coisa à filha em voz baixa, e vimos Cecília caminhar para o grande instrumento, sem hesitação. Com emoção indizível, ouvimos-la executar magistralmente a tocata e fuga em ré menor de Bach, acompanhada pelas crianças exultantes. Fixei o rosto de Ismália, notando, pela luz do seu olhar, que seus pensamentos vagueavam longe, talvez em torno do antigo ninho doméstico. Via enxugar as lágrimas discretas e abraçar Cecília carinhosamente ao findar a execução. Agora, Cecília, cante alguma canção da própria alma, falou a nobre senhora com ternuras de mãe. Mostre-nos seu coração. Os senhores Bacelar estavam satisfeitos e emocionados. Lia-se-lhes nos gestos o carinho com que acompanhava os menores movimentos da filha. A jovem sorriu, voltou ao teclado, mas permanecia agora profundamente transfigurada. Seu belo semblante parecia refletir alguma luz diferente que vinha de mais alto. Começou a cantar de maneira misteriosa e comovedora. A música parecia sair-lhe das profundezas do coração, mergulhando-nos em sublime emotividade. Procurei guardar as palavras da maravilhosa canção, mas seria impossível repeti-las integralmente no círculo dos encarnados na Terra. A sombra da meia-noite não poderia traduzir o revérbero da aurora, mas de algo me lembro para registrar aqui com a feliz fidelidade de que é suscetível minha memória imperfeita, como se fora rodeada de claridades diversas, daquela em que nos banhávamos, Cecília cantou com voz veludosa e cariciante. Então, aqui ela canta, né, em forma, logicamente, né, de poema, né? Guardei
para os teus olhos as estrelas brilhantes do céu calmo. Guardei para a tua alma todos os lírios puros dos caminhos. Amado meu, como é longa a viagem entre escolhos neste oceano imenso da saudade, ao sublime luar da eternidade. Em vão a fada esperança acende a luz dentro de mim, porque te foste ao mundo assim. Volta, amado, ainda mesmo que as tuas mãos estejam frias e que teus pés sangrem de dor. Trago comigo o bálsamo, a ternura. Volta a mim, vem respirar de novo no jardim da imortal união. Curarei tuas chagas de amargura, dar-te-ei o roteiro para a estrada, amarei os que amas, para que me abençoes com teu sorriso. Volta, amado, esquece a dor e a sombra do passado, volta de novo ao nosso paraíso. Então, né, voltando aqui, a gente vê que ela, né, fez, né, ela está trazendo aí, né, uma música, né, inspirada, e ela está falando, né, de um amor, né, dela, do que ela, né, viveu, vivenciou, e ela traz toda essa saudade, né, que ela sente por ele. É um grande devotamento, né, por esse ser amado. E aí ela traz, por isso que ela é envolvida, né, em profundas, né, emoções. E na verdade, esse capítulo todo ele fala muito disso, né? Ele fala dessa conexão com a arte, com a música, né? O que que a música traz para nós, o significado, né, da música, né, da poesia que trazem as músicas, as letras, que dizem, respeitam, que cantam, né? E trazem toda uma conexão com a nossa alma, com aquilo que um dia nós já vivenciamos, e que traz aí, no caso, né, toda essa saudade e toda esse devotamento que ela sente por esse ser amado. E, mais uma vez, né? E quantas vezes também nos vêm essas saudosas, né, recordações que, né, além de acalentar, né, a nossa alma, também com certeza, né, sabemos que quando, né, nos vêm essas lembranças, aqueles ao qual, né, nos reportamos, que trazem as determinadas lembranças, sabemos também que eles acabam sendo envolvidos, né, por todas essas vibrações que partem, né, de nós como parte dela. E aí, Viana de Carvalho, né, traz em atualidade do pensamento espírita, ele diz o seguinte: toda manifestação de arte que inspira paz e eleva o ser, que o estimula a progredir e a amar, tomando a, a vida mais nobre e feliz, traduz o belo, o uno, o ser, a emanação do seu psiquismo. No entanto, a música, em razão da sua capacidade de penetrar o imo do ser, graças às suas melodias que arrebatam e sensibilizam, despertando o divino no humano, para ser o veículo que mais aproxima a criatura do seu Criador, né? Isso aí é tão, né, tão profundo, né, é tão bonito, mas é tão profundo quando ele fala da arte como um todo, né, que eleva as poesias, né, as próprias dramatizações, né, mas, né, que quando traduzem, né, o bom, o belo, né, e traduzem né, todo o bem que aquela manifestação da arte está trazendo para quem, né, está ali observando, ouvindo, sentindo. Mas ele fala, assim, no entanto, a música, então ele exalta a música é mais profunda, né? Porque ela realmente ela mostra, né, toda essa razão de realmente penetrar todo, né, o nosso interior, o íntimo do ser. E aí, quando ele fala que sensibiliza, né, mais profundamente, porque isso que é o mais importante, né? É o mais profundo, ele desperta o divino no humano. Porque nós, não vou eu repetir de novo, eu sempre repito isso, né? Nós somos seres divinos, né? Tá? Porque Deus está em nós, né? Por isso somos deuses, né?
Por isso podemos cocriar a realidade que nós assim desejarmos, mas temos que, né, entender como é que eu cocrio, né, isso que vem do meu interior, qual o propósito, né, qual é a minha real intenção em cocriar o bem, o bom e o belo, sempre nessa harmonia, como ele mesmo diz ali. Porque isso emana quando ele fala psiquismo, é do nosso quê? Da nossa mente, né? Então, né, isso daí envolve, né, e desperta em nós para que nós possamos entender realmente, nos abraçarmos e perceber o quanto nós somos valorosos, porque eu sou, né, o que eu sou, um ser divino, que trazemos, né, esse Deus está interno, ele está em nós. E quando, né, nós temos essa conexão, esse entendimento, né, mais é como ele coloca aí no final, mais aproximamos a criatura do seu Criador, porque aí eu sinto que ele está em mim. E quanto mais eu sinto, né, esse Criador em mim, né, porque nós estamos nele, ele está em nós, mais eu me torno um ser crístico, né, tá? Ou seja, né, como todos, para que nós todos fomos criados, né? Esse é o nosso, é a nossa caminhada, ao qual nós estamos aqui, né, nos aperfeiçoando a cada dia, quando mais nós interiorizamos essa e fazemos essa conexão do eu sou. Esse eu sou, estou falando do espírito imortal, né? Dessa inteligência que não tem forma, né? Que a energia somos todos nós e que nos materializamos, né? Numa parte, né? Nós somos um fractal desse nosso eu superior, né? Desse espírito imortal. Então, isso faz, né, nós internalizarmos, entendermos, né, o quanto divinos nós somos, para aprendermos a nos valorizarmos, né, tá? Sempre com o quê? Lógico, com a nossa humildade, entendendo que nós estamos nessa caminhada, mas, né, e cada vez mais tomando posse, né, que eu sou isso que eu sou, né? Ser divino, com todas essas possibilidades, né? Deus está em mim, né? Toda, né? O reino de Deus está dentro de nós, relembrando sempre aquilo que Jesus falou para nós, né? Tá? As meias divinas estão em nossas consciências, então, né? O que mais dizer o do ser valoroso que nós temos e o quanto a música traz essa conexão, porque, né, o universo cósmico ele tem som. Tudo é frequência, né? O universo, embora as palavras tenham força, elas tenham poder, mas as palavras, elas refletem o que traz o meu coração, o meu sentimento, e sentimento é frequência, e o universo, ele ouve frequência. Então, quando a gente verbaliza através da palavra ou do pensamento aquilo que o quê? Que o nosso coração, né, está cheio. Então, essa conexão, essa frequência, porque o universo ele tem som, ele é som, né? Esse som divino. E aí ela continua. Quando desferiu as últimas notas, vi-lhe o semblante lavado em lágrimas, como se fora banhado em pérolas de luz. Observei que a senhora Bachelard, muitíssimo comovida, tocou de leve a mão de Ismália e falou: Cecília, nunca o esquece. A esposa do administrador, mostrando-se extremamente sensibilizada, indagou: Não tem vocês notícias de Hermínio? Então, Hermínio é quem foi o esposo dela. O pobrezinho tem vivido de queda em queda, esclareceu a nobre interlocutora. E Cecília sabe que não poderá contar com ele por muito tempo ainda, guardando por esse motivo muita mágoa íntima. Entretanto, nossa filha não desanima e trabalha incessantemente, cheia de esperança. A gente pode ver, né, que, na verdade, né, a música que ela cantou também, né, ela é aquele clamor, né, porque você sente, né, aquela dor dela, né, tá, o porquê falando, né, mas que eu ainda estou te esperando, volta, né, mas quando volta, ela está falando dessa volta, né, mas volta a ser, né, o ser, né, que nós, né, eu vou mais profundamente, voltar a ser o ser ao qual
né, um dia nós fomos criados, né, todos nós, né, somos esses seres, né, que estamos a caminho da perfeição, mas que temos, né, né, nós temos as virtudes dentro de nós, temos, né, aquilo tudo que é bom, né, dentro de nós, o que é belo. Então, né, naquele cântico dela, naquela poesia, né, dela, ela está trazendo isso, né? E aí a própria, né, mãe fala, né, olha, ele está ainda, né, vivenciando toda a queda dele, porque um dia ele vai despertar, né? Mas, né, ela aí, né, nunca, ela não desanima, porque é, o amor sublima tudo, né? Tá? Né? Não importa, né, a distância, onde esteja, o amor sublima tudo. É só entender aqui, já que, né, nós estamos falando dos mensageiros, aqui é André Luiz, né, com a própria, né, mãe dele, né? Então, ela nunca, né, o deixou, né? E sempre estava ali para estender a mão. E ele precisou passar por aqueles tormentos todos, até que um dia, né, ele teve aquele despertar para que ele pudesse, né, se elevar um pouco mais e assim pudesse, né, mais adiante conseguir, né, se encontrar com a mãe e, né, abraçá-la e tudo. Mas olha a caminhada dele. Enquanto, né, ele não se desvencilhou de alguns sentimentos, né? Ele, né, embora ela tivesse ao lado dele, mas ele não conseguia vê-la. E assim somos todos nós, ninguém está desamparado, ninguém vive sozinho, nós estamos sendo amparados o tempo todo, temos os nossos familiares, aqueles que nos amam, né, dessas e de outras épocas, temos os nossos protetores anjos de guarda, gente, é uma infinidade que nós temos, né, que estão ali, né, a nos fortalecer, né, porque todos respeitam o nosso livre-arbítrio, mas, porém, estão ali nos fortalecer, nos encorajar, nos intuir, né? Ó, oh, vai para esse caminho, não, né? Tá, olha, cuidado, né? Então, fazer tudo, né? Que, né, que estão ao alcance deles sem, né, interferir nas nossas escolhas, mas estão sempre ali a nos fortalecer, né, a dar, né, um incentivo, é um pensamento que vem, que é uma intuição, é às vezes num sonho, é às vezes um livro que cai e abre uma página, enfim, né, tá? São tantas as maneiras que chegam até nós e para dizer assim, olha, você nunca esteve ou estará sozinho. Então, e isso é Cecília, né? Ela faz isso perfeitamente, né? Com o amado dela. Nesse momento, porém, a jovem regressava ao círculo familiar enxugando os olhos. A esposa, né, de Alfredo abraçou-a e falou: Minhas felicitações, não sabia que você progredira tanto na arte divina. E que bela canção. Cecília fez um gesto de timidez, beijou a mão da carinhosa amiga e retrucou: Perdoe-me, querida Ismália, meu coração permanece ainda muito ligado à terra. Ismália, né, falou para ela, né? Porém, Ismália, de olhos dando-lhe o santo íntima, conchegou-a ao peito e murmurou: Devotar-se não é crime, minha boa Cecília. O amor é luz de Deus, ainda mesmo quando resplandeça no fundo do abismo. Então, aqui, né, é quando, né, terminamos, né, o capítulo de hoje, né? E nesse finalzinho, né, olha que, né, a Ismália, ela diz assim, não, você não precisa, né, ficar, né, se sentindo dessa maneira, porque o amor é isso, né? E devotamento, né, é o amor ali, né, se em forma de ação, né? Porque, né, ele é a luz que vai envolver aquele que, né, infelizmente, né, tá, segundo, né, ela ainda estava, né, nas suas decadências né, pela tristeza que ela trazia, né, no seu coração, né, pelas escolhas, né, pela degradação dele, mas ela não desistia porque o amor sublima, né, tá? E a gente trabalha aí, né, essa forma de amor se chama compaixão, né? Que a gente, né, devemos ter por todos aqueles que se enveredam por os caminhos equivocados, porque quem de nós, né? Claro que a gente não vai ficar sempre justificando naquele que busca o erro, mas assim, quem de nós um dia, né,
já não também nos equivocamos. Então, né, o não julgueis deve estar constante em nossa vida diária, né? Porque quando a gente se pega, epa, né? Já estou julgando. Então, né, a Ismália está mostrando isso, né? Tá? Ela estava ali se auto-julgando, né? Quer dizer, a Cecília, ela falou, minha filha, não faça isso, né? Tá? Não se culpe, né? Não se auto-julgue ali, porque você está vivenciando, né, o amor na sua forma, né, mais sublime ali de devotamento, né? E quando você ama, você supera tudo. E, né, e todos nós temos as nossas missões quando estamos encarnados e até quando desencarnamos. Olha a Cecília aí, ela tem, né, o trabalho dela, porque ela escolheu a missão dela de abraçar esse espírito, tá? Que conviveu com ela, tem uma relação com ela, tá? Talvez, né, a gente não sabe de outras vidas e tudo, ninguém, né, se une ou se reúne novamente por acaso. Então ele veio aí nessa história toda e ela tá ali se propôs, tá? A esperá-lo, trabalhar por ele, envolvê-lo, mesmo que, né, ele, né, não sinta, porque, né, o estado que ele se encontra ainda é tão, né, grosseiro que ele não consegue ainda, né, sentir essas vibrações, mas é assim, né, elas vão envolvendo porque vão ser úteis para ele quando ele, né, despertar, né, é aquela frase, água mora em pedra dura, né, tanto bate até que fura, mas é isso, né, tá, é você não desistir jamais, e é a vivência, né, do amor que existe, né, dentro de cada um de nós. Aí, conforme a gente vai vivenciando tudo isso, né, tendo esse olhar de compaixão, né, para com o outro, e ela passou a sentir, a gente sente mais, né, Deus, e ela buscou isso aonde? Na arte, né? Na arte divina, através da música, né, da poesia, que fortalecia ela como espírito, porque cada vez que ela né, tocava, ela mais sentia, né, Deus, né, nela, né, porque nós somos, né, Deus. Então ela sentia essa vibração interior, né, que vem, né, do universo, do cosmos. E esse como é que é? Esse capítulo, né, que a gente termina, né? Ele foi um capítulo assim menor, mas ele veio repleto, né, de poesia, né? Assim, acho que todos sentiram, porque eu senti também, né? Cheio de poesia, cheio de harmonioso, mas ao mesmo tempo trazendo para nós, né? Em cada palavra que ela trazia, né? Trazendo para nós que estamos aqui, né, na nossa caminhada, né, trazendo para nós algumas recordações, né, que, né, várias situações, cada um com a sua situação, nos reporta, né, trazendo os nossos saudosismos, entendendo que a arte divina, tá? Ela também é uma ferramenta, é um instrumento para nós que vai colaborar também com as nossas vivências diárias em vários momentos de nossas vidas, de aflições, de dores físicas, emocionais, né? Sentimentais, né? Momentos de angústias e também espirituais, né? Ou seja, nos nossos quatro corpos físicos, a arte, né? A música, ela vai trabalhar isso, trouxe, né? Cada vez mais, né? Para nós, o quanto é importante nós aprendermos a conviver, né, com ela, trazer ela para a nossa vida diária. Hum? Na hora, né, da prece, você bota um fundo musical, né? Quando faz meditação, aí você também coloca a música. Isso nos ajuda muito, muito, né, a conectar na hora do estudo, né? Tudo parece que se abre. Parece não, com certeza, né? A nossa mente se abre e vem aqueles nossos, né, nossos mentores, né, que estão ligados, né, aos nossos estudos e tudo mais. Aí eles vêm, né, e nos ajudam, né? Quando a gente está preparando estudo, preparando uma palestra, seja o que for, eles vêm, colaboram conosco, nos intuem, tá? Às vezes a gente pensa numa coisa, daqui a pouco vem outra, né? E vão surgindo para a gente vai buscando fundamentar, né? Né? A própria lição, né? É, que a gente sempre traz e a gente busca fundamentar, né? Através, né? Das obras básicas, de outros espíritos, né? Para que a gente possa, né, cada vez mais internalizar, vai entendendo, né,
com calma. Ah, eu gosto de rever de novo, é bom, né, que fica gravado, a gente revê novamente. E aquilo vai, né? Ah, eu vou tentar, eu nunca tentei, será? Tá. E aí a gente tenta. E quando a gente vai e coloca a música, a gente não vê que realmente as coisas vão, né, melhorando, tá? A gente vai se conectando, o ambiente de casa, né, também vai se harmonizando, tudo vai sendo equilíbrio, e o equilíbrio interno, né, porque tudo é do, né, de dentro para fora, né? Olha o que a Heloísa falou no início, lendo, né, a nossa lição, é de dentro para fora. Tem o exterior, mas o interior ali é fundamental, né? Porque é onde, né, Deus habita, porque ele está em nós, né? Então, né, nosso capítulo encerra, mas aí eu trouxe, né, de Joana de Ângeles falando para nós, né? Está lá no livro Amor Imbatível Amor, e ela diz o seguinte: exercícios físicos e rítmicos, ao lado de exercícios mentais, além da boa leitura, música inspiradora, conversações instrutivas, relacionamentos estimulantes, orações, meditações, ajuda ao próximo, né? Como ajuda a nós próprios, principalmente. São excelentes terapias para a redescoberta do significado existencial e da vida. Olha o que a Joana nos fala. Quer dizer, tudo isso, né, tá? Boa leitura, estudando, a música inspira, tudo que foi esse capítulo mostrando para nós, né? Começando lá no salão, né? Eles dançando, tudo isso, né? O orar, né? O meditar, né? Ajuda ao próximo, que Cecília continua ajudando ao amado dela. Quer dizer, olha só, né, tá? Esse capítulo nos trouxe tantas, né, reflexões para nós, e aí ela diz que são excelentes terapias para a redescoberta do significado existencial da vida. Qual o real sentido da vida, a não ser a busca de nós próprios? Esse é o principal, esse é o real sentido da vida e da nossa existência, né? É a busca de nós próprios. Ou seja, quem sou eu, né? Aquela questão de onde vim, né? O que que eu estou fazendo aqui? Né? Qual é o nosso caminhar? É isso que ela nos traz. E aí ela termina dizendo assim: vemos a importância da música inspiradora, do hábito de ouvirmos esse tipo de música. Então, ela está falando tipo de música, né? Ou seja, músicas harmoniosas, que tenham profundidade, né? Que trazem acalanto, que trazem elevação como terapia para nos equilibrarmos no nosso dia a dia. E a gente sabe que temos os terapeutas que trabalham com musicoterapia, né, tá? São os musicoterapeutas. E nós, né, sabemos o quanto isso também, né, equilibra a todos, né, que assim o buscam. Então, a nossa lição de hoje, ela foi assim bem assim, né, bem leve, né, bem suave, mas que traz para nós, né, é, outras, né, modos de nós colocarmos, né, a arte para quem ainda não utiliza no nosso, né, no nosso dia a dia, né, cooperando, né, com o nosso, né, bem-estar, com a nossa melhoria e o equilíbrio, né, da nossa vida, né, interior, né, tá? E do nosso bem-estar também físico, tá? Porque realmente tudo aquilo, como disse Jesus, tudo que buscares, achareis, tá? Então, a ação é nossa. Busca e achareis. Então, busca. O que que a gente quer buscar, né? Então, fica aqui para nós, né? A gente, claro que a gente quer sempre buscar, estamos buscando sempre o nosso melhor e aquilo que venha, né? Trazer o melhor para nós, né? Então, busquemos. E tudo que a gente busca, né? Com fé, né? Com fé raciocinada, né? Com as melhores das intenções para trazer o bem, o bom e o belo para a nossa vida diária, a gente vai achar. Então, eu acho que, né, nós vamos, né, interromper, né, aqui né, o nosso estudo de hoje e, né, se alguém quiser, né, fazer alguma, né, pergunta, alguma dúvida, antes que a gente, né, faça, né, a nossa prece de hoje. Está aberto aqui para gente, né, para quem quiser se colocar.
Posso falar um pouquinho? Com certeza. Eu estou muito emocionada até, porque, olha só, na terça-feira eu não fui à cabana e expliquei para Solange, né? E expliquei até para o grupo que eu não iria porque a Jônia até conhece, meu irmão e minha cunhada estão passando um momento muito difícil de saúde, né? Dificuldades, uma série de coisas. E eles fizeram 58 anos de casados. E os filhos, assim, que trabalham e tudo, foram no domingo, Dia das Mães, né? Aquilo tudo. Aí depois eu fiquei assim, fui tocada, né? Eu disse assim, eu vou lá na cabana, mas eu queria levar a cabana para ela. Sabe como é que eu queria? Eu tenho que ir ao contrário, eu vou lá. Expliquei que eu então não ia. E eu fiz assim, isso que você falou hoje, assim, eu fiz intuitivamente. Porque eu cheguei lá, ela estava acabando uma fisioterapia e depois ela estava muito cansadinha. Eu levei um bolinho diet que até a Eliane que fez, tomou um cafezinho e tal, com esse bolinho. Aí depois ela estava muito cansadinha, ela quis deitar, né? Aí quando eu fui deitar com ela, aí eu olhei assim o quarto, ela sempre frequentou, que é o Novo Leblon, tem um colégio, Colégio Santo Agostinho, então ela sempre frequentou ali aquela igreja, e ela sempre gostou muito da música, aí eu disse assim, eu vou botar. Aí eu olhei assim, Nossa Senhora, aí eu peguei umas leituras da Joana de Ângeles e coloquei Hum, para ela ouvir, né? Ela declamando, né? Falando. Aí ela fez, e eu fazendo um cafunézinho assim na cabeça dela, deitei assim com ela na cama, e uhum, fiquei. Aí depois coloquei doutor Bezerra, aí coloquei. Aí também a voz, a oração, tem uma oração de força, né, que ele tem para fortalecer. Aí fui colocando. Aí depois, como eles casaram justamente dia 13, aí eu coloquei a música da Nossa Senhora, né? uhum, Aí meu irmão, como tinha ido a Portugal, gravou toda há muitos anos, né? Gravou a música e aquela comemoração toda. Aí eu coloquei, aí ela abriu o olho, ela fechava, está com muita dificuldade. Aí foi. Aí eu sei que depois, quando a gente levou ela para a sala, porque ela está falando com muita dificuldade, aí meu irmão falou assim. Engraçado, eu tô achando. Aí ela quis jantar, quis, escolheu lá a comidinha dela, então meu irmão encomendou, né? Aí meu irmão falou assim: Nossa, mas eu tô sentindo ela tão melhor, né? Disposta. Aí eu disse: É, isso mesmo. Sabe, ela tava assim, sabe? Aí agora você falando isso tudo, eu disse: Caramba, né? Foi muita intuição que eu tive, né? De ir para lá e levar um pouco da palavra, da música, né? De tudo isso, porque é o que a gente pode fazer nesse momento, né? É isso que eu queria contar para vocês. Então, ainda estou muito emocionada porque você falou e falou isso tudo que realmente eu senti lá na hora, né? Foi muito bom. Então, foi o que eu coloquei. Depois a Solange até perguntou, de igual, graças aos ensinamentos todos que vocês passam para mim, esses anos todos, né? Eu pude, né, ser esse veículo, né, de amor, de equilíbrio, de força, né? E não só para ela, como o meu irmão, que está administrando isso tudo e que tem horas que desequilibra, como todo mundo, né, que está cuidando de alguém, né? E fica nervoso e aquilo tudo. Então, foi ótimo. Então, agradeço a vocês todas que são as minhas orientadoras de muitos anos, né, que passaram tanta coisa boa e saiu tudo nesse momento assim de ajuda mesmo, né?
que eu queria Na oferecer para verdade, né, ela. Deise? É, Tudo é uma troca, né? A gente está sempre aprendendo, né? isso Sabe? O que mesmo, vem de um, que vem do outro, tá? Não, não existe, né? A Valéria já falou isso tantas vezes, né? Aqui ninguém sabe, né? Tá? é, É muito lindo. professor, né? Não, não é isso, né? É, Tá? Aqui é sempre, né? A gente está é, sempre aprendendo, né? E aí, aprendendo, como sempre, todo mundo. É via de mão dupla. Sempre é, foi, tá? Sempre exato. foi. É isso aí. Que bom por ter compartilhado com a gente. É isso aí. Alguém mais quer colocar? Bom, então a gente vai, né, encerrar fazendo, né, a nossa prece, né, de hoje. Alguém quer fazer a prece? Já pergunta assim, né? Então, né, vamos, né, encerrar, né, agradecer. Eu queria encerrar, né, colocando uma música aí, Valéria, tentamos, né, mas não está saindo o som, né? Mas de qualquer maneira. Vou tentar aumentar um pouco aqui para ver se Uhum. se vocês vão. É Enia, né, que você falou, Enia? Não, melhor. Ah, foi, É Enia? eu gosto dela. Para ouvir. Eu coloquei aqui até ela um pouquinho. Então, vamos, né, orar e agradecer pelo dia de hoje, tá? Então, vamos orar, né, tá? Não pode deixar, né, tá? Graças a Deus, Jesus, Divino Mestre, amados amigos espirituais que estão envolvidos com esse nosso estudo das quintas-feiras, ao qual nós buscamos, através deles, refletirmos sobre as lições para nos fortalecermos, para cada vez mais nos encorajarmos, entendermos a vida como realmente ela é e que ela pulsa em todas as dimensões. E estando aqui nesse grande aprendizado, nessa grande escola que se chama vida, aqui sempre nos colocamos e buscamos, nesses momentos, essa compreensão maior, para que possamos, a cada dia, a cada momento, acertarmos mais, errarmos menos, para que possamos, com esse aprendizado, a cada dia nos tornarmos melhores. E assim, nesse momento, dessas vibrações amorosas que nos envolvem, envolve os nossos lares, e dos nossos amigos que não puderam estar aqui conosco hoje, nos trazendo essas energias, esses fluidos salutares que agora nos envolvem. Também pedimos que envolvam a todos aqueles nomes que estão no nosso grupo de oração, para que eles possam se sentir amparados, fortalecidos, para que tenham sua fé renovada, para que confiem em Deus, para que a esperança de um amanhã, se melhorarem das suas enfermidades, conforme a vontade divina, e assim continuarem as suas caminhadas. E há tantos outros irmãos enfermos que se encontram nos hospitais,
nas clínicas de tratamento, nos próprios lares, nas calçadas, aonde encontre-se um irmão em dor, um irmão em necessidade, que eles todos possam ser amparados, acolhidos, consolados, auxiliados, conforme a necessidade de cada um. Mas que a sua presença amiga, através desses amigos espirituais, possam ser sentidos por todos eles, para que cada um possa se fortalecer para continuar, cada qual na sua vivência diária, mas com a certeza que jamais estará desamparado e que jamais estará sozinho. Que a tua paz, Senhor, envolva-nos a todos nós aqui, para que a nossa noite seja de paz, de tranquilidade, assim como todos aqueles que estão conosco em nossos lares. Que assim possa ser. Graças a Deus. Terminamos, né? Foi tão bom É. que ninguém. Ai, Dá pena de acabar. tá na hora de, né, de todo mundo ir descansar, né, tá? E naná. E aí, naná, né? O descanso faz parte também, né, tá? Também, lógico, As claro. horas de sono, né? As horas de Sim. sono também, isso aí, né? Também As Eu ainda vou horinhas trabalhar. que a gente vai passear um pouquinho, entendeu? Lá do outro lado. Então, mas quem for trabalhar ainda, né, vai trabalhar revigorado, tá? Com Eu vou trabalhar certeza, ainda. sem dúvida. Uhum, tá? Meninas, Você tá boa mais do que noite. revigorada, Rosane, tá? Que fluidos para você, tá? Oxe, Aqui para você. com Beijinhos certeza, para com todas, certeza. né, tá? Beijo, boa Beijo, boa noite. noite, obrigada. Um beijo, Muito boa noite obrigada, para mãe. todo mundo. noite. Viu? Bom descanso. Boa noite. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Somos Boa todas. noite. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vocês saírem.